e o imenso amor de Jesus possa nos envolver. Vamos agradecendo ao nosso anjo da guarda, esse amigo sempre presente em nossa vida, nos sustentando nas nossas provas, nas nossas dificuldades. Saudemos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual, rogando a ela que nos traga sob a proteção do seu manto fluídico de paz e de amor. Que ela interceda por nós junto a Jesus, seu Filho amado. E ao Mestre, agradecemos pelo seu amor por todos nós, a humanidade, pelos seus exemplos luminosos, pelo seu Evangelho que nos guia e orienta, que nos mostra o caminho que nos leva até o Pai. E ao Pai, elevamos nosso sentimento de profunda gratidão pelas bênçãos, pelas dádivas que a cada novo dia nos são concedidas. E expressamos a nossa gratidão através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, medida em que perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em novas faltas, e liberta-nos do mal. Que assim seja. E sob a proteção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos nossos benfeitores espirituais, nós pedimos a permissão para iniciarmos as reflexões do dia de hoje. Que assim seja. Jesus, o Mestre Divino, ele ensinava através de histórias singelas, mas de profundo significado espiritual. É o que nós encontramos em diversas parábolas, especialmente na parábola do semeador, onde Jesus nos fala do semeador que saiu a semear os grãos que possuía. E enquanto lançava as sementes ao campo, algumas caíram à beira da estrada, e os passarinhos vieram e as comeram. E o semeador continuou semeando. Outras sementes caíram no lugar pedregoso, onde havia pouca terra. As sementes nasceram logo naquele solo que não era tão profundo, mas, vindo o sol forte, como as suas raízes não cresceram por causa das pedras, ele murchou e morreu. Outros grãos caíram onde havia muitos espinheiros. Quando o trigo cresceu, sufocado pelos espinhos, morreu. E a última parte das sementes caiu em uma terra boa, preparada, longe dos pedregulhos, longe das sarças. E o trigo ali semeado deu uma colheita muito farta. Na interpretação da parábola, Jesus é o divino semeador. A semente é a sua palavra de bondade, de amor, de sabedoria. E os diversos terrenos são os nossos corações, onde ele semeia seus ensinamentos cheios de bondade para conosco. E como recebemos esses ensinamentos de Jesus? Como respondemos a essa sua bondade, a esse seu amor? O modo como recebemos o amor generoso do Divino Mestre mostra a espécie de terreno que existe em nossa alma. Cada coração humano é uma espécie de terra, um daqueles 4 solos que nos conta a parábola. Então, quando ouvimos a palavra do Evangelho e não procuramos compreendê-la, nem lhe damos valor, aparecem as forças do mal, que logo arrebatam aquilo que foi semeado no nosso coração, como os passarinhos que comeram as sementes. E de que modo isso acontece? Nos fazendo esquecer
o que ouvimos, nos fazendo desinteressar das coisas espirituais, assim, indiferentes aos ensinamentos divinos, nosso coração é semelhante ao terreno do caminho onde a semente não chega nem a penetrar. O segundo terreno, o pedregoso, é quando recebemos os ensinamentos de Jesus com alegria, com entusiasmo, mas a animação dura pouco. Quando surgem as dificuldades da vida, quando surgem os sofrimentos, abandonamos o caminho do Evangelho, por ainda não termos a firmeza da fé. Quando temos o coração semelhante ao terreno cheio de pedras, a planta da verdade não pode crescer. O terceiro solo, a terra cheia de espinheiros, somos nós, quando recebemos a mensagem do Evangelho e o abandonamos pelas coisas do mundo. Conhecemos o Evangelho, mas nos interessamos mais pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelos ídolos da mídia ou do futebol. As falsas ilusões do mundo, que terminam com a morte, nos seduzem, sufocam a semente do Evangelho. Trocamos Jesus pelos sonhos, ambições, pelos carros, roupas, viagens, esportes, tratamentos de beleza, projeções sociais. E a semente divina, sufocada pelos espinhos do egoísmo, da vaidade, das ilusões, acaba morrendo. O quarto terreno, a terra boa, é o símbolo do coração que escuta o Evangelho, compreendendo que estamos nesse mundo para aprender a verdade e o bem. Abandonamos então os vícios, os maus hábitos, nos dedicando à prática das virtudes, guardando a fé em nosso coração. Este é o verdadeiro cristão, o bom terreno da parábola, onde cada semente se transformará em 30, 60 ou 100 bênçãos de bondade, de fé, de auxílio ao próximo. É aquele que deseja conhecer sempre mais e melhor esses ensinamentos e se esforça sinceramente para fazer a vontade de Deus, a vontade divina, que é amar e perdoar, crer e ajudar, aprender e servir. Porém, cada um de nós, a vida de cada um de nós é um campo onde devemos semear. Todos nós também somos semeadores. Quando pensamos ou conversando, a força de nossas ideias, as palavras, os atos são sementes que lançamos às outras pessoas. Plantamos todos os dias, isso é da lei. E quem planta naturalmente vai colher. Até aqueles que são inativos, preguiçosos, lançam sementes ao seu redor, influenciando outras pessoas. Eles lançam as sementes da preguiça, do desalento. Há um provérbio muito antigo que fala que quem planta vento colhe tempestades. E aí nós podemos pensar, o plantio do ódio de ontem vai gerar guerras hoje ou amanhã. A ambição pessoal vai germinar a miséria que vai vir um dia. Semear prazeres fáceis no dia de hoje implica retificações do amanhã. E olha, as sementes que produzem em algumas semanas, outras vão demorar mais tempo para produzirem, também mais tempo para serem colhidas, mas todas produzirão.
E podemos ilustrar essa questão com o exemplo daquela professora que, após tantos anos lidando com alunos difíceis, teimosos, às vezes até agressivos, agora já se encontrava aposentada, com alguns problemas de saúde, mas dava graças a Deus por estar aposentada. Certa vez, na fila do caixa do supermercado, ela não pôde deixar de observar o casal que estava à sua frente. A mulher estava grávida, acompanhada de 4 crianças ainda pequenas. Mas o que mais lhe chamou a atenção foram as tatuagens no pescoço e nos braços do rapaz. Ele esteve preso, ela pensou. Deve fazer parte de alguma gangue. E enquanto ela observava, ele se voltou e, sorrindo, insistiu para que ela passasse à frente. Não, disse a professora, vocês estão com as crianças. Porém, ele fez um gesto lhe indicando o caminho para que ela passasse. E disse, devemos respeitar os mais velhos. Então, surpresa com aquela atitude tão gentil, ela pensou como avaliara mal, como julgara simplesmente pela aparência, e perguntou ao rapaz: me diga, rapaz, onde foi que você aprendeu boas maneiras? E ele abriu um sorriso, olhou-a bem nos olhos e lhe disse: com a senhora, dona Dulce, na 3ª série. Mesmo quando pensamos que a semente caiu sobre os pedregulhos, sobre um terreno inculto, ainda existe esperança, porque às vezes a nossa observação é equivocada. Aquele terreno não era um terreno tão ruim como imaginávamos. Mas, em todos os casos, como é importante semear bons exemplos, semear o bom ensino. Muitas vezes nós observamos as crianças, elas parecem estar ali alheias ao que estamos ensinando, absorvidas ali com os brinquedinhos, mas ainda assim elas absorvem as sementes que mais tarde vão produzir frutos e grãos, uns doces ou amargos, de acordo com o que foi semeado. Por isso, não cansemos de semear o bem, de semear, de ensinar o correto, de exemplificar sempre a delicadeza, atendendo aquele que nos atendeu, a gentileza, cedendo lugar ao outro, o sorriso, um pedido de desculpas, tudo está sendo visto por alguém e servirá de exemplo. E o exemplo contagia. Mesmo em meio à pressa do dia a dia, paremos para ajudar alguém. Cedamos a nossa vez no trânsito. Esperemos com paciência, não aumentando a lista dos reclamantes, dos resmungões. Sejamos nós aquele que semeia a tranquilidade em meio à confusão, aquele que emite a palavra de serenidade quando todos os outros se apresentam em perturbações. Onde estivermos, espalhemos as sementes da paz, da delicadeza, da gentileza, e muito antes que possamos imaginar, perceberemos a presença das flores e dos frutos se apresentarem. E assim, agradecidos a Deus por essa oportunidade bendita do dia de hoje, agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos benfeitores, vamos procurando retribuir tudo que temos recebido em forma de vibrações, vibrando intensamente pela paz em todo o nosso planeta Terra,
vibrando pela paz naqueles países que ainda passam pelo karma da guerra, da fome, das intempéries da natureza, vibrando por todo aquele que nesse dia está carente de uma vibração de fé e de esperança, carente de uma mão amiga, de um ombro onde possa se apoiar. Vibremos por aqueles que estão carentes de um teto, de um alimento, de um trabalho que lhe dê uma remuneração digna para o seu sustento. Aqueles que se encontram carentes de um lar, de uma família, de um amigo. Vibremos por todos os lares, por todas as famílias. Vibremos pelas nossas famílias, pelos familiares com quem temos maiores dificuldades. Vibremos pelos enfermos de toda a ordem, que onde estiverem, eles possam ser alcançados pelos médicos do espaço. Vibremos pelos que se encontram encarcerados, tanto os encarcerados do corpo, mas também os encarcerados da alma. Deixemos uma vibração de muito amor, de muita luz, entregue à espiritualidade, para que ela possa conduzi-la onde mais se fizer necessário. E nós vamos também, se for do nosso merecimento, vibrando por nós mesmos, pelos nossos parentes, amigos e aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. E damos graças a Deus, e que assim seja. E o imenso amor de Jesus possa nos envolver. Vamos agradecendo ao nosso anjo da guarda, esse amigo sempre presente em nossa vida, nos sustentando nas nossas provas, nas nossas dificuldades. Saudemos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual, rogando a ela que nos traga sob a proteção do seu manto fluídico de paz e de amor. Que ela interceda por nós junto a Jesus, seu Filho amado. E ao Mestre, agradecemos pelo seu amor por todos nós, a humanidade, pelos seus exemplos luminosos, pelo seu Evangelho que nos guia e orienta, que nos mostra o caminho, que nos leva até o Pai. E ao Pai, elevamos nosso sentimento de profunda gratidão pelas bênçãos, pelas dádivas que a cada novo dia nos são concedidas. E expressamos a nossa gratidão através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em novas faltas, e liberta-nos do mal. Que assim seja. E sob a proteção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos nossos benfeitores espirituais, nós pedimos a permissão para iniciarmos as reflexões do dia de hoje. Que assim seja. Jesus, o Mestre Divino, ele ensinava através de histórias singelas, mas de profundo significado espiritual. É o que nós encontramos em diversas parábolas, especialmente na parábola do semeador, onde Jesus nos fala do semeador que saiu a semear os grãos que possuía. E enquanto lançava as sementes ao campo, algumas caíram à beira da estrada, e os passarinhos vieram e as comeram. E o semeador continuou semeando. Outras sementes caíram no lugar pedregoso, onde havia pouca terra. As sementes nasceram logo naquele solo que não era tão profundo, mas, vindo o sol forte, como as suas raízes não cresceram por causa
das pedras, ele murchou e morreu. Outros grãos caíram onde havia muitos espinheiros. Quando o trigo cresceu, sufocado pelos espinhos, morreu. E a última parte das sementes caiu em uma terra boa, preparada, longe dos pedregulhos, longe das sarças. E o trigo ali semeado deu uma colheita muito farta. Na interpretação da parábola, Jesus é o divino semeador. A semente é a sua palavra de bondade, de amor, de sabedoria. E os diversos terrenos são os nossos corações, onde ele semeia seus ensinamentos cheios de bondade para conosco. E como recebemos esses ensinamentos de Jesus? Como respondemos a essa sua bondade, a esse seu amor? O modo como recebemos o amor generoso do Divino Mestre mostra a espécie de terreno que existe em nossa alma. Cada coração humano é uma espécie de terra, um daqueles 4 solos que nos conta a parábola. Então, quando ouvimos a palavra do Evangelho e não procuramos compreendê-la, nem lhe damos valor, aparecem as forças do mal, que logo arrebatam aquele que foi semeado no nosso coração, como os passarinhos que comeram as sementes. E de que modo isso acontece? Nos fazendo esquecer o que ouvimos, nos fazendo desinteressar das coisas espirituais, assim, indiferentes aos ensinamentos divinos. Nosso coração é semelhante ao terreno do caminho, onde a semente não chega nem a penetrar. O segundo terreno, o pedregoso, é quando recebemos os ensinamentos de Jesus com alegria, com entusiasmo, mas a animação dura pouco. Quando surgem as dificuldades da vida, quando surgem os sofrimentos, abandonamos o caminho do Evangelho, por ainda não termos a firmeza da fé. Quando temos o coração semelhante ao terreno cheio de pedras, a planta da verdade não pode crescer. O terceiro solo, a terra cheia de espinheiros, somos nós, quando recebemos a mensagem do Evangelho e o abandonamos pelas coisas do mundo. Conhecemos o Evangelho, mas nos interessamos mais pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelos ídolos da mídia ou do futebol. As falsas ilusões do mundo, que terminam com a morte, nos seduzem, sufocam a semente do Evangelho. Trocamos Jesus pelos sonhos, ambições, pelos carros, roupas, viagens, esportes, tratamentos de beleza, projeções sociais. E a semente divina, sufocada pelos espinhos do egoísmo, da vaidade, das ilusões, acaba morrendo. O quarto terreno, a terra boa, é o símbolo do coração que escuta o Evangelho, compreendendo que estamos nesse mundo para aprender a verdade e o bem. Abandonamos então os vícios, os maus hábitos, nos dedicando à prática das virtudes, guardando a fé em nosso coração. Este é o verdadeiro cristão, o bom terreno da parábola, onde cada semente se transformará em 30, 60 ou 100 bênçãos de bondade, de fé, de auxílio ao próximo. É aquele que deseja conhecer sempre mais e melhor esses ensinamentos e se esforça sinceramente para fazer a vontade de Deus, a vontade divina, que é amar e perdoar,
crer e ajudar, aprender e servir. Porém, cada um de nós, a vida de cada um de nós é um campo onde devemos semear